Primeiro tema aí na tela do canal do YouTube, a gente começa falando, né, sobre Série B, tabela de classificação e projeção para o futuro. A primeira pergunta é a seguinte: os goianos podem terminar o primeiro turno no G4? 2 goianos podem terminar, né, até a 19ª rodada no G4 da Série B? É sonho, maluquice, realidade? O que passa pela nossa cabeça ao levantar esse tema? É sonho, maluquice ou realidade? Essa é a pergunta para você. E a nossa produção fez o levantamento dos últimos adversários até o final dessa primeira parte da segundona. O Goiás pega o Cuiabá, pega o Novo Horizontino e pega o Remo. O Goiás não deixa essa situação, a não ser que aconteça uma tragédia, né? Todo mundo ganha e o Goiás não conquiste mais nenhuma vitória daqui até o final da primeira parte da Série B. O Atlético, que está a 3 pontos do G4, tem o Criciúma pela frente, o Operário fora e a Chapecoense em casa. E o Vila, 2 pontos do G4, tem o Avaí fora, o CRB em casa e o Volta Redonda fora. Diante desses adversários, meninos e meninas, é sonho, maluquice ou realidade a gente projetar 2 goianos no G4 da Série B até a 19ª rodada? Começa por você, Jean Lopes. Sonho, maluquice ou realidade? Tem ou não essa possibilidade? Fala comigo, Jean Lopes. Alô, cabeça branca mais bonita do Brasil. Boa tarde, Cotonete. Boa tarde, Thiago Menezes, aquele que confundiu o Francisco Coco com o Pedro lá da carga pesada, né? O Antônio Fagundes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está bonito com essa camisa aí, parecendo uma gema de ovo que tá assim, já chocada. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Band News FM. Thiago, eu acho possível sim, né? Eu vejo que o Atlético tem condições de vencer seus 3 jogos. O Atlético só precisa parar de perder jogador a cada rodada, seja por gripe, seja por contusão. É preciso voltar o Robert, né? Que ontem eu falei aqui que é tecnicamente o melhor jogador do Atlético, e vocês riram de mim. No futuro eu vou cobrar isso de vocês 3, porque ontem vocês riram de mim quando eu falei que o Robert é o melhor, tecnicamente o melhor jogador do Atlético. Futuramente a gente conversa sobre isso. E eu penso que o Atlético tem condições, sim, de conseguir 3 vitórias, porque se ele conseguir 2 vitórias, um empate já vai ficar complicado. O Vila Nova, eu tenho um pouco mais de pessimismo, porque são jogos mais difíceis, né? O Vila joga 2 fora, mesmo que ele tem o jogo que ele tem dentro de casa, é contra o CRB, com o adversário que impõe dificuldades, venceu o Goiás, impôs dificuldades ao Atlético, perdeu por 2-1, mas foi um jogo assim, aquele jogo bem complicado. Então eu acredito que um dos goianos pode sim fazer companhia ao Goiás no G4 ao final do primeiro turno, e esse goiano, nesse momento eu vejo o Atlético sendo o que tem melhores condições pela tabela, pelos jogos que tem. Antes que o torcedor do Vila Nova fique bravo comigo, é porque o Atlético joga 2 em casa e contra adversários mais frágeis. O Vila pega o Avaí fora, muito difícil. Depois pega o Volta Redonda fora, que está se reforçando. Então, eu acredito que 2 goianos possam terminar dentro do G4, Thiago. Perfeito, ela está de volta para você, material para escritório da Papelaria Tributária. 4 décadas de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Família Gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem promoções arrasadoras. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. O seu preparo de solo começa com peças de verdade. Começa na Acamargo. Acamargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. 6232726666. Atendimento pelo WhatsApp ou ligação. Acesse acamargo.com. Acamargo, 6 décadas de tradição, parceira de quem produz. Fricó, receita de deliciosos momentos, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana. Ligue agora e conheça. 3576-3646. Se o problema é injeção, meu amigo, a Eurodiesel é a solução. E Série Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para tua obra com atendimento imbatível. Entrega rápido e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A Série Ferramentas Atacadista é a tua solução. 3932-4545. Clebson Silva, coloca uma camisa do Remo aí, Thiago. Clebson, manda pra mim que eu coloco, tá? Tô meio chateado com o povo do Remo aí,
Mas assim, a chateação passa, tá? Manda a camisa que a gente veste, tamanho extra GG. Não porque eu esteja acima do peso, não. Thiago segue no processo de emagrecimento, mas é porque eu gosto de uma camisa confortável, onde as minhas tetas não fiquem aparecendo. Então manda uma GG pra gente aí, tá? Não do Remo não, que o Remo tá sem moral comigo nesse momento. Tá disputando acesso com a gente, tá no G4, tá tomando uma vaga de Goiânia nesse momento, então o Remo não tem, tá em quinto, né? O Remo não tem moral comigo nesse momento não, só nesse momento. O nosso Luiz Antônio Costa Pereira tá ligado também, Luciano Imaculada também tá participando, um abraço pra todos vocês, gosto muito do programa. Eric Machado, Vila treme quando só depende dele. Precisa de vitória ou empate, o Vila vai lá e perde. O nosso Geraldo Souza também tá ligado. Matheus Gosta também tá participando. Thiago, o Jean disse que você tá parecendo Teletubbies amarelo. Olha como o povo gosta de confusão aqui, de ingresia. Para com isso, rapaz. Ele não falou isso, não. Nosso Francisco Cuco. E o Eudes Rosa também tá ligado, dando boa tarde aqui pra todos da mesa. É isso aí, gente. Vai deixando o teu like, tá? Não perde tempo, não. Ô, Danilo Dias, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que ela é totalmente comum e totalmente natural. Porque eu acredito muito em Vila Nova e Atlético nessa reta final da primeira parte da Série B. E o Goiás já está garantido praticamente no G4. E eu acho que o Goiás ainda vai fazer muitos pontos. Volta a tabela para mim na tela do canal do YouTube, o Eduardo da Cabral, 1h17 agora. O Goiás para mim é favorito nos 3 jogos que ele tem pela frente. Eu quero a tabela de jogos. A tabela de jogos lá, aquela cartela de jogos. O Goiás para mim é favorito. Não, aquela que você fez, Eduardo, que a gente abriu o programa aqui. Isso. O Goiás para mim é favorito contra o Cuiabá. Favorito contra o Novo Horizontino, mesmo jogando fora de casa. Ah, mas é o Novo Horizontino. O Goiás é mais time, tem mais camisa, tem tudo mais do que o Novo Horizontino. E o Goiás, pra mim, é favorito contra o Remo. Então, pra mim, ele faz 9 pontos. O Atlético, pra mim, é favorito contra o Criciúma, favorito contra o Operário e favorito contra a Chapecoense. Pra mim, faz os 9 pontos também. O Vila, pra mim, empata diante do Avaí, ganha do CRB e bate no Volta Redonda. Então, faria 7 pontos. É a minha projeção. Enfim, Danilo, é maluquice ou realidade a gente projetar o Goiás, Atlético ou Vila Nova, 2 goianos até a 19ª rodada, juntos, de mãos dadas, no G4 da Série B. O que você me fala, craque? Boa tarde, cracaço! Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima tarde pra você. Tá com a camisa daquele time que eu falei que ia aprontar, né, no final da Copa Verde. Camisa do Paysandu aí, cuidado. Falei, vocês não acreditaram naquele dia, né? Mas enfim, vamos lá. Um boa tarde especial, maestro Carlos Eduardo Tim, o ídolo da nação colorada. E também um boa tarde especial ao Jean Lopes, que já começa falando umas coisas que eu não concordo. Pelo amor de Deus, o Jean falar que os adversários do Atlético são mais fracos, poxa. Cuidado, Jean. Criciúma, fraco. Vem um time aqui que nos últimos 7 jogos ganhou 4. Só perdeu uma, meu amigo. Só uma. Nos últimos 7 jogos com o Eduardo Batista. Complicou o Goiás aqui. Cuidado, uma armação tática muito bem feita. Quase que leva 3 pontos em Goiânia. Do vice-líder na altura. Cuidado, venceu a Ferroviária dentro de casa de virada. Vem um time que tá numa crescente fulminante, que foi no mercado muito bem feito. Tem um diretor de futebol que subiu com vitória em 2023, tá 2 pontos do Atlético. Cuidado com esse jogo. Muito perigoso esse Criciúma que vem aí. Não vejo o Atlético com os adversários tão fracos assim, não. Ganhar no German Kruger lá em Ponta Grossa, pedreira, dificilmente times vão tirar pontos lá. Só a Chape e o Goiás conseguiram nessa Série B ainda. Ainda tem a Chape aqui, olha. Mas vamos lá, daqui a pouco eu ainda vou pra cima do Jean, porque eu discordei dele nesse comentário, falando que o Atlético tem os adversários mais fracos. Fraco? Sei não, hein? Pra mim, os times goianos, no caso o Vila Nova e o Atlético, eles têm que chegar aos 30 pontos, Thiago. E eu não vejo, pra sonhar com o G4, eles têm que pelo menos chegar aos 30 pontos, ou aproximar o máximo, ou seja, seriam ganhar 2 e empatar 1 nesses próximos 3 recortes de jogos aí, e eu não acho que Vila Nova e Atlético, passarão ilesos, né, nesses 3 jogos que tem aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que o Vila e o Atlético terminarão o primeiro turno no G4 por acreditarem que eles não passarão ilesos nesses outros 3 jogos. O Vila tem 2 partidas fora, contra adversários que dá pra ganhar perfeitamente, um Volta Redonda lá, um Avaí que tá com 2 meses de salários atrasados, mas a confiabilidade no Vila fora de casa ainda não me conquistou 100%. Difícil acreditar que o Vila vai vencer fora, tem um jogo complicado em casa, o CRB, mesmo sendo um mau visitante, enfim, daqui a pouco na parte de cada clube a gente comenta mais sobre isso, mas eu não vejo Atlético e Vila terminando o G4 o primeiro turno, não. Sim, meus amigos, 1h20 da tarde agora, nós já batemos aqui 98 likes. Se a gente apertar aqui, temos mais 10 minutos de bloco, a gente bate 200 já no primeiro bloco, hein? Então vai deixando o teu like, você que tá chegando agora, seja bem-vindo, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube. Um grande abraço para você vilanovense, grande abraço para você esmeraldino, grande abraço para você atleticano, para você paraense, para você goiano.
né? Você paulista, você carioca, que é a casa do futebol goiano. Seja muito bem-vindo, tá? Pessoal que tá fora do Brasil, tá no exterior, tá na Europa, tá na Ásia. A Band News também é uma forma, né, de você matar a saudade aqui do nosso povo, do nosso estado, da nossa cultura e da nossa gente. E acima de tudo, do nosso futebol. Então fique muito à vontade, vamos até às 3 da tarde, juntos e misturados. O Julian Pietro tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Esse Thiago é doido, me divirto muito com ele, deixa ele sonhar. Ô Julian, obrigado, viu? Beijo no seu coração, tamo junto. Evandro Damasceno, tá ligado com a gente, para esse programa ter audiência, tem que falar do Remo. Ô Evandro, a gente já tinha muita audiência antes de eu falar do Remo aqui, fica tranquilo que a gente tem uma audiência gigantesca. Eu agradeço a sua audiência também. A gente incorporou uma audiência que a gente não tinha. Mas nós sempre tivemos aqui uma audiência muito grande. Obrigado, viu? Daniel Alves também tá ligado, abraço. Geraldo Souza, bora bater os 200 likes, turma, tô ligado. O João Vitor Borges aqui tinha mandado uma mensagem pra mim falando que é impossível a vinda do Lelê por conta dos 2 times que ele já defendeu. Seria uma terceira mudança. Amigo, inclusive daqui a pouco, informações exclusivas, tá? Hoje nós temos aqui informações exclusivas do Vila Nova, o caso Parede, e temos também informações exclusivas da saída do Caio Dantas e a chegada do Lelê. O Watson está tentando, junto à CBF, a liberação do jogador. Tem um entendimento que está, inclusive, escrito no Regulamento Geral de Competições da CBF, que o campeonato estadual e regional, ou seja, o cearense, o goiano, a Copa Verde, Copa do Nordeste, esses campeonatos não contam para o calendário da CBF. Então existe uma brecha para que o Lelê tenha a sua liberação, né, dada pela CBF, aí ele seria contratação do Atlético. Pelas informações que eu tenho, já está tudo fechado. Fluminense e Atlético já está tudo resolvido. Questão salarial, tempo de contrato, empréstimo, está tudo resolvido. Falta apenas o aval, o ok da CBF, coisa que deve acontecer até amanhã. O Watson está imbuído nesse processo, está pessoalmente cuidando dessa situação e eu acho que a liberação vem até o final da semana, mas daqui a pouco mais detalhes, tá? Tiago, antes do maestro falar, deixa eu só concluir o meu raciocínio, que eu busquei aqui em 19 edições da Série B, ou seja, nunca um time fechou o G4 no primeiro turno abaixo dos 30 pontos, então por isso que eu quero que os 2 times goianos, o Vila e o Atlético, aproximem, ou então pelo menos nos 30, foi assim que o Vila virou o ano passado, então para não contrariar a história das 19 edições da Série B desde 2006 até os dias atuais, nenhum time fechou o primeiro turno abaixo de 30 pontos no G4. Ou seja, para ficar em quarto tem que bater no mínimo 30 pontos. 1h23, BID Vitória Motors é do Brasil. Confira a mega oferta do mês. Song Pro GS por apenas R$ 184.800. Tem seguro de graça para você. Últimas unidades 2025. Estamos em Goiânia, na Avenida Deputado Isabel Cecílio, Jardim Goiás. E na cidade de Aparecida, no Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Você gosta de comida de qualidade? Da Nove Restaurante, churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes. Um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Ligou, pediu, a bateria chegou. 3295-2525. E o Hiperboreira em gente. Lá você encontra cervejas especiais de todos os tipos, para todos os gostos. IPA, APA, Lager, Pilsen, Witbier, Whey, sem glúten e muito mais. Venha conhecer os melhores rótulos nacionais importados das cervejas mais que especiais do Hiperboreira. Gente da gente 100% goiano. E Suprema. No campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Ageu APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. Maestro, tia, a pergunta é simples. É maluquice? É doideira? É perturbação nossa aqui em relação a essa projeção ou de fato é algo real, algo palpável? O Goiás, para mim, já esquece. O Goiás, ele será membro do G4 até a 19ª rodada, acredito que até a 38ª. O Goiás já está com a situação dele muito bem encaminhada. Mas a gente incrementando mais um goiano, Vila Nova ou Atlético, os dois é impossível, porque o Coritiba não será tirado dessa condição, né? Então, para que a gente tivesse ali 3 goianos, no G4 a gente precisaria da saída de 2 equipes, ou do Novo Horizontino ou do Coritiba. Acho isso praticamente impossível, esquece, né? Porque a gente teria 3 goianos no G4 e com esses 2 aí presentes não daria um G5 e não um G4. Mas pelo menos mais um goiano entrando aí nessa condição. Você acha que é possível, né, que é provável, tem condição? O que é que você fala pra mim, maestro? Boa tarde, Tim! Boa tarde, Tiagão. Bonita camisa, hein? Diferente essa camisa do Paysandu, hein? A camisa da Tríplice Coroa.
O ano que eles ganharam a Copa Verde, Campeonato Paraense, se eu não me engano, a Série C do Campeonato Brasileiro. Que era a camisa de goleiro, mas não, é uma camisa bonita, histórica. Amarelo bonito, né? Pano maravilhoso. Bacana mesmo, bonita marca camisa. Própria. Um abração pra você, Tiagão, um abração pros meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, e também pro Jean Lopes, pra Eduarda Cabral, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Só antes de te responder, ô Jean, o Robert, pra mim, ele pode vir a ser o melhor jogador do Atlético. Agora, nesse momento, pra mim, o Marcelinho tá bem à frente, é o jogador que tá decidindo. Mas o futuro, tomara que o Robert consiga realmente ser tudo isso que a gente tá imaginando, que você imagina também, que ele consiga ser esse grande jogador. Mas nesse momento eu ainda tô com o Marcelinho, viu, Jean? Cuidado, fala bem. Cuidado, Jean, cuidado. Não, mas eu respeito demais o Jean, cada um com a sua visão. Em relação à sua pergunta, Thiago, Goiás, pra mim, já está consolidado no G4 nesse primeiro turno. Não vejo o Goiás perdendo, até pela pontuação que alcançou, pela distância que está nesse momento do quinto colocado, 8 pontos. É bom lembrar que a gente só tem mais 9 pontos em disputa para fechar esse primeiro turno. Eu vejo que a possibilidade de ter 2 goianos no G4 até o final desse primeiro turno, ela existe. Eu confesso que não acredito. Até em cima daquela projeção que nós fizemos dias atrás, até uma comparação de quem terminaria à frente, se Vila ou se Atlético, eu imagino que a possibilidade de Atlético e Vila terminarem empatados em número de pontos, ela existe, que seria com 29 pontos. E vejo, até o Danilo trouxe agora os números aí das edições anteriores do Campeonato Brasileiro, ninguém fechou no G4 com menos de 30 pontos. Automaticamente eu não acredito que a Vila Nova e a Atlético estarão no G4 no final desse primeiro turno. Para isso acontecer, para mim ele vai ter que se fazer uma pontuação acima dos 29, que é a minha projeção nesses 9 pontos que restam para disputar. Mas vejo que a possibilidade de estar pelo menos próximo, em quinto, encostadinho no G4 ali, eu vejo que ela é possível sim, e a gente torce para que nessas 3 últimas rodadas, não só o Goiás, que já está bem pontuado, mas que Vila, que a Atlético consiga realmente fazer uma pontuação alta, virar pelo menos com esses 29 pontos, que é a minha projeção, para que a gente tenha um segundo turno eletrizante e continuar com os 3 brigando pelo acesso. Goiás muito forte para conquistar o acesso e também o título. Vila e Atlético precisa de dar uma arrancada, coisa que ainda não fizeram nessa competição. 1h28 da tarde, debate das Feras, oferecimento na Vesa Renault, Avenida TB3, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Hiperboreira, cheio de cervejas especiais. Confira os melhores rótulos e encha sua caneca. E Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Você está a fim de mais tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Ah, meu amigo, então entrega a contabilidade para o Tibaço da Atlanta Contabilidade, tá? Entre em contato pelo 62982360008. Atlanta Contabilidade, 62982360008. Eduardo Gomes está ligado com a gente. Sou motorista de app, sempre ouvindo vocês nas Feras do Esporte. Aliás, a audiência que a gente tem entre os motoristas de aplicativo é uma coisa, assim, sensacional. Eu tô sem a minha motinha de novo pra variar. Cara, esse negócio de scooter elétrica não é de Deus não, viu? Esse trem não é de Deus. Eu fico com ela 65% do tempo na oficina. Aí os 35% que eu tô com ela em casa, ela tá com o pneu furado. Então, bicho, que investimento... Mesmo é só 5%, né? Que investimento lamentável, mas enfim, tudo Danilo bem. tem uma bonitinha que ele não anda nela, né? Baixo, ele não anda nela. A scooter elétrica é maravilhosa, Tim, só tem um problema. Quando você anda nela. Aí quando você anda nela, você tem um probleminha. Pelo menos no meu caso, né? Tem gente que teve aí. É boa lá pro Jean, lá em Pirinópolis, que é fácil acesso. Ali, não tem pedregulho, né? Quase não tem aqueles paralelepípedos, né? Ah, beleza, é uma coisa muito boa. Mas enfim, e a gente tá andando muito de app. O que tem de motorista de aplicativo que reconhece a gente, ou melhor, quando você entra no carro, o cara tá ouvindo a gente. Tá ouvindo o comentário do Cajuru, tá ouvindo o comentário do Nivaldo. Então, assim, muito obrigado a todos os taxistas e motoristas de aplicativo sempre ouvindo a gente aqui na Band News Goiânia, viu? De coração, muito obrigado. Uma classe sofrida, né? Um pessoal que trabalha pra caramba, batalhadores, guerreiros, e encontram um espacinho no tempo aí pra nos ouvir. Não é fácil não, nesse trânsito de Goiânia, não é fácil, não. Não é fácil. Com esse tanto de doido que dirige. Hoje mesmo eu tô vindo pra rádio aqui, um maluco, buzinando pro motorista, vem só de moto, né? Que é mais baratinho. A gente não tá com essa condição toda também, senão a gente não viaja. A gente precisa reservar o dinheiro pra viagem no final do ano e no começo também. Então o que acontece? A gente vai de moto. Aí o cara passando pela direita ainda buzina, bicho. É porque eu tô num momento em comunhão com Deus assim, muito grande, sabe? Senão eu teria mandado ele pra baixa da égua. Eu pensei em xingá-lo. Aí eu vi a imagem de Nossa Senhora na minha frente e falei, mãezinha, não vou xingar, mas que povo ruim de volante, viu? Fala, Jean Lopes, 1h30.
Não, porque o Danilo me fez uma provocação, e é para isso mesmo que estamos aqui, e eu quero respondê-lo. Ele, que é um comentarista que usa muitos números, e eu não sou um comentarista de números, mas desta vez eu vou usar os números contra ele, né, contra o próprio criador. Ele diz que os adversários do Vila Nova são mais difíceis, aliás, do Atlético são mais difíceis que do Vila Nova. Então, veja bem, o Avaí, que é um adversário do Vila, está à frente dos 3 adversários do Atlético na tabela. O CRB, que é o outro adversário do Vila, está à frente de 2 dos adversários do Atlético. Então, o Atlético tem 2 adversários que são mais fracos que 2 do Vila. Só o Volta Redonda do Vila Nova, que é o adversário mais fraco de todos, de acordo com a pontuação. Mas aí o Vila joga com ele na casa dele. E a gente sabe das dificuldades do Vila jogando fora de casa. Então, se a gente analisar pontuação, que é o que o Danilo usa sempre, os adversários do Atlético são muito ou menos difíceis, eu não vou usar o termo mais fácil, mas são menos difíceis do que os adversários do Vila Nova. Está na tabela, não sou eu que estou dizendo. Então, é só para deixar isso bem claro. E a questão pro meu amigo Tim, do Robert e do Marcelinho, o Robert tem tido muitos problemas com contusão, ele sai do time porque o treinador não gosta que ele não marque, né, que ele fica marcando volante, mas tecnicamente é insuperável dentro do Atlético, fez jogos muito melhores que o Marcelinho ao longo da competição, apesar de ter menos jogos, e ainda assim tem 5 participações em gols, que é o mesmo número do Marcelinho, que jogou todas as partidas pelo Atlético.